Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão. Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 4. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 30 e 31 da nossa apostila. Então, vamos lá, galera. Hoje, na verdade, nós vamos concluir os nossos estudos do capítulo 4, né? Vocês sabem, esse capítulo ele tem 2 eixos temáticos que nós trabalhamos, né? Nós nos dedicamos nesse capítulo a entender as Américas, tanto a do Sul quanto a Central. Nas 2 primeiras aulas, nós nos dedicamos à América do Sul. E agora, né, nas 2 últimas aulas, nós estamos nos dedicando à América Central. Na última aula, né, que a gente falou de América Central, nós falamos sobre aspectos físicos, sobre aspectos naturais. Começamos ali, né, retomando, entendendo um pouco quais são os países que compõem a América Central, né? Destacamos que os mais importantes são o Panamá, a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Cuba, El Salvador. Nós vamos mencionar esses países, né, na aula de hoje também. São os países mais importantes da América Central e, consequentemente, eles vão aparecer, né, ao longo dos nossos estudos. Depois falamos sobre os aspectos físicos, os aspectos naturais, clima, vegetação, relevo e hidrografia. Hoje, na nossa aula, nós vamos conversar, né? Nós vamos começar conversando sobre as grandes cidades da América Central. A primeira, que eu coloquei até lá no nosso quadro, é a cidade do Panamá, certo? A cidade do Panamá, ela é a capital e também principal centro, tanto econômico quanto cultural do Panamá, né? O nome já dá a dica, já dá a resposta pra gente. Por que a cidade do Panamá é considerada uma grande cidade, né? Uma cidade importante dentro da América Central? Ela é responsável por mais da metade do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Panamá, e a economia do Panamá ela vem se destacando porque ela tem alcançado, né, bons índices de desenvolvimento, ela vem crescendo bastante nos últimos anos. Além disso, a cidade do Panamá ela vai contar, né, com diversos arranha-céus, ou seja, aqueles prédios super altos, né, que traz aquele ar de modernidade, aquele ar de desenvolvimento. Também hotéis de luxo, né, hotéis de ostentação, shoppings, empresas multinacionais, além, né, de grandes bancos vão estar presentes lá na cidade do Panamá. E o que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente fala do Panamá e quando a gente fala da América Central? Do Canal do Panamá, tá? O Canal do Panamá é a maior fonte de renda do país. E o que acontece, galera? Até 2000, o Canal do Panamá ele era administrado pelos Estados Unidos, certo? Apenas depois de 2000, o controle do Canal do Panamá passou, né, para o Panamá. E, inclusive, devido a essas características de modernidade, né, de desenvolvimento, o Panamá, a cidade do Panamá, ela recebe o apelido de Dubai Latina, exatamente por causa desse crescimento e por causa da cara que ela tem tomado nos últimos tempos. Beleza? Outra cidade, né, muito importante na América Central é Havana. Havana é capital, maior cidade de Cuba e tem um apelo turístico muito forte. Certo? A Havana é extremamente turística. Ela vai ter catedrais, palácios, fortalezas, arquiteturas que vão desde o colonial até o modernismo. Além disso, a Havana é caracterizada por conseguir conjugar, né, essa pegada mais antiga e moderna junto de uma forma única. Então, a Havana ela tem um potencial turístico muito grande. Por fim, nós vamos falar sobre São José, que é a capital e maior cidade da Costa Rica, tá? São José ele vai possuir, né, grandes polos industriais, além de metade do setor terciário da economia e é responsável por um alto poder aquisitivo da população. A cidade também vai se destacar por ser uma das mais seguras, não só da América Central, mas como da América Latina, tá? Inclusive, ela
considerada uma das que possui o ar mais limpo dentre todas as cidades do mundo. Esse dado, gente, essa característica, reflete uma qualidade de vida que você experimenta em São José, tá? É um dado bastante significativo, bastante importante para a gente entender um pouco da realidade dessa cidade. Outras cidades que são importantes, né, na América Central vai ser São Salvador, capital de El Salvador, Cidade da Guatemala, capital da Guatemala, que possui um elevado IDH, né? Elas mandam bem no Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente fala da economia, a gente vê que a economia da maioria dos países da América do Sul é pouco desenvolvida, baseada principalmente nas atividades de agricultura e também nas atividades relacionadas ao turismo. Mas nós vamos ter uma exceção, perceba que a gente falou, né, maioria dos países. Então, quando a gente fala do Panamá, a gente vai ver que o Panamá possui um setor de serviços e comércios bem evoluído, graças a quem? A presença do Canal do Panamá. Lembra que eu falei na última aula que a gente ia falar muito dele ainda? O Panamá, ele tem a economia mais sólida ali do contexto da América Central, é líder em investimentos e também conta, né, com a maior número, né, a maior quantidade de empresas estrangeiras em atividade. Possui uma zona de livre comércio na cidade de Colón e o país usa o dólar como moeda e o inglês também vai ser falado, né, na grande maioria dos lugares. Quando a gente fala da Costa Rica, a gente vê, né, que a Costa Rica ela atrai muitos investimentos estrangeiros, né, muitos investimentos do exterior. Por quê? Porque ao longo dos anos ela investiu o lucro de suas exportações agrícolas aonde? Educação, saúde e também em infraestrutura de transporte, certo? Além disso, Costa Rica vai se destacar mundialmente, né, no âmbito mundial, por causa das suas políticas ambientais e também no ramo de sustentabilidade. Já a Nicarágua é o país mais industrializado, né, ali da América Central, possui uma economia bem desenvolvida, só fica ali atrás, né, do Panamá, que é o principal destaque. A economia da Guatemala tem crescido nos últimos anos, tem atraído investidores e tem conseguido, né, devido a essas características, a se consolidar como um país industrial. É o principal mercado de eletrônicos, eletrodomésticos e também automotivos da América Central. Como eu falei, né, o turismo vai ser forte em quase todos os países, a gente vai ter lugares lindos, a gente vai ter paisagens exóticas, a gente vai ter uma riqueza cultural muito grande, que vai fazer, né, com que os turistas eles vão lá visitar os países da América Central. Inclusive, o turismo vai ser a principal fonte de renda de Cuba, né? Que nem quando a gente falou lá de Havana, Cuba vai se basear principalmente, né, no turismo. Bahamas vai possuir o terceiro melhor PIB per capita das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Mas assim, a gente vai destacar, né, o turismo, né, na composição desse PIB, mas também, né, Bahamas é conhecido como um paraíso fiscal. Então, esse PIB também vai ser explicado, né, por esses centros financeiros que oferecem isenções tributárias, que são aí popularmente chamados de paraísos fiscais, tá? A indústria petrolífera, né, de exploração de petróleo e também de gás natural, é a base da economia de Trinidad e Tobago, certo? Por conta disso, né, a gente sabe que petróleo dá muita grana, que petróleo é extremamente valorizado, extremamente necessário, né? O país vai possuir o segundo PIB per capita da América Central. Já Honduras não tem grandes reservas minerais, possui uma indústria mineradora que cresceu muito nos últimos anos e gera pouco lucro, porque as atividades são concessionadas por empresas multinacionais. Ao mesmo tempo, a agricultura vai corresponder a quase metade do PIB do país. Quando a gente fala da agropecuária, a gente vai destacar, né, a produção de café em Honduras e Guatemala, por exemplo, de banana na Costa Rica e na Guatemala, o tabaco, né? A gente não tem como falar de Cuba, né? Tabaco e os seus charutos cubanos são considerados os melhores do mundo. Além disso, milho, feijão, abóbora, frutas, né? São produzidos para o consumo interno. Algodão, coco e cana-de-açúcar e também cacau são produzidos e exportados. Por fim, né? Quando a gente fala de DH, a gente já mencionou ele em alguns momentos aqui.
da nossa conversa. O IDH, a gente vai ver que Barbados é o país da América Central que possui melhor IDH. O Haiti é o único país das Américas que aparece na lista de IDH baixo, tá? Ele vai aparecer na posição 163, um total de 188 países. E os demais países da América Central, de uma maneira geral, possuem IDH médio ou alto. Beleza, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios diversos número 16. E eu também vou combinar com vocês a nossa atividade devolutiva. Então, gente, estamos terminando, os nossos estudos do capítulo 4 e com isso nós vamos combinar a nossa atividade devolutiva número 4 referente aos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem elaborar um resumo que contemple todos os conteúdos que nós vimos ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui, um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!